Olá, uma boa noite para você que me segue aqui no Facebook. É um prazer estar aqui mais uma vez no bate-papo ao vivo com você. Hoje nós vamos conversar sobre demência vascular e doença de Alzheimer. Eu recebi um questionamento no YouTube, uma seguidora minha lá que me perguntou quais seriam as características desses tipos de demência, porque ela acredita que a mãe dela, além da demência vascular, possa estar desenvolvendo a demência da doença de Alzheimer também. Isso é muito comum, por isso nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, tá certo? Você vai aprender quais são as características, os sintomas de cada tipo de doença. Posteriormente, nós vamos conversar também sobre outros tipos de demência, como a demência de Parkinson, que geralmente acomete essas pessoas já em fase avançada da doença de Parkinson, doença de corpos de Levy, demência frontotemporal, ou seja, existem vários tipos de demência. Porém, a principal demência que acomete os idosos é a doença de Alzheimer, que é responsável por 70% dos casos de demência em idosos, e a demência vascular, que é responsável por 20% dos casos. Então, hoje nós vamos conversar sobre os dois principais tipos de demência entre pessoas idosas. Na verdade, os dois principais tipos de demência, né? Alguns anos atrás a gente falava de demências senis, mas na verdade não existem demências senis, existem demências e ponto. E hoje em dia elas acometem os jovens cada vez mais, por isso é importante a gente entender, a gente compreender os sintomas de cada tipo de demência, tá certo? Você que já está aqui, peço que você deixe aqui o seu boa noite, o seu nome, de onde você é muito importante para mim, saber quem está aqui presente, te conhecer, e é nesse espaço das lives que a gente consegue ter um bate-papo, e aí saber de onde vocês são, quem está aqui me acompanhando, de que cidade, de que estado que é, né? Vou puxar aqui o Facebook também no computador, para eu conseguir acompanhar as perguntas de vocês. Deixa eu acessar aqui. Então, vamos lá. Enquanto eu acesso no computador, consegui aqui. Agora sim, eu vou conseguir visualizar as perguntas de vocês, quando vocês colocarem aí as suas questões. Bom, então, como eu falei, os dois principais tipos de demência que acometem as pessoas idosas são a doença de Alzheimer e a demência vascular. E eu vou começar falando para vocês já daqui a pouquinho quais são as características da demência vascular. Quero lembrar para vocês que nos dias 22, 24 e 26 de outubro nós vamos ter a Semana de Prevenção ao Adoecimento da Cuidadora de Idosos, com lives aqui às 20 horas, tá certo? É muito importante que você participe desse momento para que você previna o adoecimento, que infelizmente é muito comum entre cuidadoras e entre cuidadores de idosos, tá? Então vamos lá, já vou começar falando para vocês quais são as características dessas demências. E se você tiver dúvidas, tiver perguntas a fazer, é só você colocar aí nos comentários que eu vou ler e vou responder para você. Bom, a demência vascular, como eu falei, é a segunda maior causa de demência entre idosos, 20% dos casos ocorrem de demência são característicos da demência vascular, e ela ocorre geralmente por múltiplos infartos que acometem as pessoas, no nosso caso aqui estamos falando dos idosos, e esses múltiplos infartos vão causando a síndrome demencial. Muitas vezes, essa pessoa sofre um infarto e ela não sabe. Por exemplo, ela num dia, ela fica sonolenta, dorme até mais tarde, e aí a família ou ela não percebe que aconteceu um evento isquêmico. E vão acontecendo sucessivamente vários infartos, e essa pessoa passa a ser acometida pela síndrome demencial da demência vascular. Só que o início dos sintomas ele é abrupto. Geralmente, logo após um AVC, essa pessoa já começa a manifestar os sintomas. E a gente vai ver que isso é totalmente diferente da doença de Alzheimer, que os sintomas começam a acometer essa pessoa, ela começa como que eu posso dizer, a manifestar os sintomas lentamente. E por isso, muitas vezes, a demência de Alzheimer, ela é diagnosticada já na fase
geralmente na fase moderada, às vezes até na fase avançada, porque a família não consegue observar que alterações estão acontecendo. Mas na demência vascular, as mudanças elas ocorrem de forma abrupta, de forma muito rápida e acontecem em degraus, ou seja, a pessoa tem múltiplos infartos, ela passa a apresentar, de repente, sintomas de comportamento, por exemplo, ela começa a ter lentidão para andar, ela começa a ter desequilíbrio, pode ter alterações de humor também, como depressão. E aí isso tudo vai depender, na verdade, da localização onde essas lesões ocorreram no cérebro dela e da extensão, né? Se foi muito grande, se foi pequena, disso vai depender os sintomas que essa pessoa vai apresentar. Só que as pioras vão acontecer em degrau. Hoje ela apresenta uma piora súbita se ela tiver um infarto. Posteriormente ela vai ter uma piora rápida, tá? E aí quando ocorrem essas pioras rápidas, elas são observáveis, então a família percebe que está acontecendo algo errado com essa pessoa. Muitas vezes é possível fazer um tratamento de reabilitação e estabilizar essa pessoa ou até melhorar os sintomas. Só que se ela sofrer um outro infarto, ela vai ter uma piora muito súbita novamente. E a gente vai aprender como que isso é diferente da doença de Alzheimer. Como eu falei, os sintomas geralmente são quando esse infarto, né, ele ocorre numa área extensa, as mudanças são muito visíveis. Então, geralmente, o que a gente vê que essa pessoa vai apresentar? É a boca torta, ela vai ter lentidão, vai ter desequilíbrio, vai apresentar essas mudanças de humor muito rápido. Hoje ela tá bem, amanhã ela já começa a mudar de humor. Assim, você percebe que a pessoa não está no padrão normal dela e você percebe isso muito rápido. Só que na demência vascular, dificilmente é acometida a área do cérebro responsável pela memória. Né? Na doença de Alzheimer, a gente vai ver que a principal característica que faz as pessoas desconfiarem que o idoso, né, está sendo acometido pela doença de Alzheimer é a dificuldade em relação à questão da memória. Na demência vascular, isso é muito raro. Geralmente é lentidão de movimento, é paralisia de um lado do corpo, é dificuldade para falar, a fala vai ficando mais embolada e é muito difícil atingir a memória. Em relação aos fatores de risco da demência vascular, eles são os mesmos da doença de Alzheimer, que é obesidade, diabetes, hipertensão arterial, gordura no sangue, sedentarismo e também tabagismo. E hoje a gente já sabe que gordura no sangue, diabetes, hipertensão, todas essas doenças que eu citei estão relacionadas com alto consumo de carboidrato. Então, se você quer prevenir também demência vascular e doença de Alzheimer, é muito importante que você cuide da sua alimentação, especialmente que você diminua o consumo de carboidratos. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre esse assunto. É importante que você acesse lá o meu canal do YouTube ou aqui no próprio Facebook, só buscar aqui na página que você vai encontrar alguns arquivos falando sobre a importância de você realizar atividade física, a importância de você mudar a sua alimentação e ter um estilo de vida mais saudável para que você não seja acometido por essas doenças, por essas demências e por outras também, né? Uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, ele pode prevenir não só demência, mas os fatores de risco para as demências e várias outras doenças, como câncer também. Hoje a gente sabe que os fatores de risco são idênticos aí para todas essas doenças, tá certo? E aí nós vamos falar então das características da doença de Alzheimer, a diferença. Eu não falei também anteriormente para vocês, mas é importante saber que a demência vascular ela atinge mais os homens. A doença de Alzheimer ela vai atingir mais as mulheres, tá certo? E os sintomas eles vão ocorrer mais lentamente. Geralmente começa com uma dificuldade de memória, esse idoso começa a repetir informações. E aí a família acha que é normal, que é comum do envelhecimento e a doença vai só avançando, mas ela vai avançando lentamente, diferente da demência vascular, onde tudo ocorre muito rápido e muito perceptível as mudanças que ocorrem para esse idoso, especialmente no comportamento dele e em relação à marcha, em relação à dificuldade que ele passa a ter de caminhar, paralisia no corpo, ou na fala também, a dificuldade que ele passa a ter na questão da fala. A piora na doença de Alzheimer,
ela é lenta. A gente já postei alguns vídeos aqui falando. Nós temos fase inicial, fase moderada, fase avançada e fase final. A doença de Alzheimer geralmente dura de 2 a 20 anos, ou seja, os sintomas eles vão piorando muito lentamente, tá? Em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Para diagnosticar a doença de Alzheimer, são realizados vários exames que, na verdade, vão excluir a possibilidade desse idoso estar com outras doenças, tá? Inclusive a demência vascular. Quando esse idoso é acometido pela demência vascular, como eu falei, ele sofreu geralmente múltiplos infartos ou um infarto muito grande, ou seja, as áreas cerebrais elas passam a ter insuficiência de circulação sanguínea. E aí, na ressonância magnética, na tomografia, é possível visualizar esses infartos e chegar ao diagnóstico da demência vascular. No caso da doença de Alzheimer, não. Os exames eles são apenas para excluir a possibilidade de outras doenças. E aí, excluindo a possibilidade de outras demências, o médico vai colher o histórico clínico, né? Vai saber quais são os sintomas dessa pessoa e vai chegar ao diagnóstico de provável doença de Alzheimer. Ou seja, nós não temos um exame que faça o diagnóstico da doença hoje, da doença de Alzheimer, mas da demência vascular nós temos, é possível observar isso na ressonância e na tomografia também. Em relação aos sintomas da doença de Alzheimer, a gente também já fez um vídeo aqui sobre isso. Geralmente os sintomas iniciais são repetição, o idoso começa a repetir frase, a repetir várias informações, repetir histórias e não se lembra que ele já repetiu. Um outro sinal é que ele começa a perder os objetos também, não sabe onde ele coloca e ele não vai lembrar. E isso é totalmente diferente do envelhecimento normal também. Quando a gente passa, a nossa memória passa a ficar um pouquinho mais lenta, né? A gente às vezes esquece onde colocou um objeto, mas posteriormente a gente vai lembrar. No caso da doença de Alzheimer, não, você vai esquecer e não vai lembrar onde você colocou. Uma outra característica dessa doença é a dificuldade para nomear as coisas, para colocar o nome nas pessoas, lembrar o nome das pessoas. Por exemplo, vai olhar um livro e não vai lembrar que o nome daquilo é livro, né? Ela vai dizer aquela coisa que eu leio, mas o nome livro, ela não vai se lembrar. A televisão, aquele aparelho onde eu vejo novela, mas ela não vai lembrar o nome que é televisão, tá? E outro sintoma também é que ela passa a ter dificuldade em relação às datas, ela se perde em relação ao tempo e também em relação ao espaço. Ela não sabe se hoje é segunda, quarta, sexta. E também quando sai, ela começa a se perder na rua, começa a se perder no bairro onde ela mora, em estágios mais avançados, começa a se perder até mesmo dentro da própria casa, ou seja, passa a ter desorientação. E por isso a gente vai vendo que os sintomas são diferentes, né? Como eu falei, na demência vascular, os sintomas são mais motores, dificuldade de andar, lentidão, dificuldade de fala, dificuldade de raciocínio, mudanças de humor abruptas, rápidas. E na doença de Alzheimer, não. A gente vê que as questões, os sintomas, são mais relacionados em relação à memória, tá? Porque a área do cérebro que é mais atingida na doença de Alzheimer é o hipocampo, é a área responsável pela memória. Em relação aos fatores de risco, como eu falei para vocês, são os mesmos. Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa diminuir carboidrato, fazer atividade física. Já postei um vídeo aqui anteriormente falando que quando a gente faz atividade física, a gente tem um aumento do hipocampo, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa memória. E quando a gente faz atividade física, a gente não vai ter obesidade, a gente provavelmente não vai ter diabetes, né? Se você associa uma boa alimentação com atividade física, diminuindo o estresse, evitando tabagismo, você evita todos esses tipos de doença. Que eu quero ressaltar para vocês também, gente. Muitas vezes o idoso ele é acometido pela doença de Alzheimer e aí a família acha o seguinte, ele já tem essa doença, eu vou deixar ele comer o que ele quiser comer, não vou impulsionar essa pessoa a fazer atividade física. E aí o que acontece? Ela pode ter a doença de Alzheimer e também ser acometida pela demência vascular. E aí a família não percebe, mas é possível você observar da seguinte forma. A pessoa está em determinada fase da doença e aí ela tem uma mudança abrupta, né, de comportamento, ou a memória dela do nada piora, o comportamento dela muda muito rapidamente também,
ou ela passa a ficar muito sonolenta. Isso pode ocorrer quando ela já tendo a doença, já sendo acometida pela doença de Alzheimer, ela também passa a ser acometida pela demência vascular. Uma boa noite para Nilzileia, boa noite para Eliane também. Quem estiver aqui participando da live pode colocar aqui o boa noite, da onde você é. Quero muito conhecer vocês que me acompanham aqui na página. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui também, que eu estou aqui disponível para responder, tá certo? Então, gente, é muito importante continuar cuidando da alimentação, tá? Dessa pessoa que tem a doença de Alzheimer. Procurar um nutricionista, evitar a obesidade. Se ela estiver em fase inicial, uma caminhada com essa pessoa, uma alimentação legal. Isso é muito importante para que ela não seja também acometida pela demência vascular. Porque aí o que acontece? Ela vai declinar muito rapidamente, né? Se a doença de Alzheimer ela tinha aí de 2 a 20 anos de desenvolvimento, se essa pessoa também é acometida pela demência vascular, isso vai se tornar muito mais rápido, o declínio dela de saúde, as incapacidades dela, ou seja, a dificuldade dela para realizar as atividades, e aí você vai ter que cuidar dela e dar conta de todas as atividades que ela teria que realizar de forma muito rápida. Esse período ele não vai ser mais prolongado, ele vai ser um período muito pequeno. Então, cuide da alimentação dessa pessoa, tá? Cuide da sua alimentação também, você que é cuidadora. É muito importante que você também evite estresse, que você também cuide da sua alimentação, que você também evite sedentarismo. Eu quero dizer para vocês que no vídeo anterior aqui nós conversamos sobre as causas da doença de Alzheimer. E hoje nós sabemos que essa questão da genética, você não pode se prender a isso, porque a genética é responsável por apenas 5% dos casos. Uma boa noite aqui deixa eu voltar, Nilzileia de São Gonçalo, Divani, do Ceará, Divani. Prazer ter você por aqui. A sua mãe, ela tem Alzheimer ou ela tem a demência vascular? Coloca aí pra gente. Então, gente, é importante que você que é cuidadora se cuide. Como eu estava dizendo, a demência de Alzheimer, doença de Alzheimer, ela tem uma carga genética muito pequena, 5% dos casos. Então, você que é cuidadora, você não tem que se prender em ficar estressada. Ah, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, eu vou ter também. Não fique presa a isso. Cuide do seu estilo de vida, da sua alimentação, faça atividade física, que a sua possibilidade de desenvolver essa doença vai diminuir drasticamente, tá certo? Deixa eu ver aqui quem mais está presente. Então, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida em relação a essas características da demência de Alzheimer e da doença vascular? Se vocês tiverem, podem colocar aqui, que eu vou conversando com vocês e vou explicando. Sua mãe tem a doença de Alzheimer, né, Divani? É isso? Acredito que seja. A maioria das pessoas que estão aqui na minha página geralmente são cuidadores de idosos que têm a doença de Alzheimer, né? Nilzileia está me dizendo que ela cuida da mãe dela já há 15 anos, né, Nilzileia? E que ela estou muito fraca, não tenho fome. Então, Nilzileia, eu quero muito que você participe aqui comigo na semana que vem, na Semana da Cuidadora de Idosos. Nós vamos conversar sobre ansiedade, vamos conversar sobre depressão. É uma semana onde eu não vou estar falando dos idosos e da saúde dos idosos. Eu vou estar falando sobre a saúde do cuidador, sobre a saúde da cuidadora, tá? Como você prevenir, sair desses estados de tristeza, de depressão, que é cansativo, é estressante, mas a gente precisa trabalhar o nosso emocional, a gente precisa projetar o nosso futuro, né? Porque depois desse período, você precisa estar viva e feliz, precisa viver a sua vida. E, na verdade, desde já, né? Você que é cuidadora, que é cuidador, precisa viver a sua vida, precisa ter projetos, tá? A Divani está falando que a mãe dela está na fase de repetir muito. É muito comum, né? A característica principal, como eu falei, da doença de Alzheimer é essa, é a repetição, tá? Eliane está me perguntando qual a diferença entre a demência vascular e a demência de Alzheimer. Eliane, depois, posteriormente, você volta ao vídeo, mas resumindo aqui, eu vou dizer para você o seguinte: a demência vascular, ela é causada por múltiplos infartos, geralmente múltiplos infartos ou um infarto muito grande. E aí, essa pessoa começa a apresentar alterações, especialmente na marcha, ela passa a ter dificuldade para andar, ou ter uma paralisia de um lado do corpo,
Pode ficar com dificuldade em relação ao equilíbrio também, a fala vai ficando meio embolada. Essas são as principais características da demência vascular. Os fatores de risco são os mesmos da doença de Alzheimer, né? Obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, entre outros, como tabagismo também. E a doença de Alzheimer, a área do cérebro que é atingida é o hipocampo, que é a área responsável pela nossa memória. Então, esse idoso ele passa a ter dificuldade de memória inicialmente, como passa a repetir frases, a perder objetos, a ter dificuldade de localização, dificuldades em relação à data, que a gente fala que é desorientação, né, de tempo, de espaço, dificuldade para nomear as coisas. Então, os sintomas, eles são diferentes e as áreas do cérebro que são atingidas também, tá? Inicialmente, na demência vascular, a gente vai ter atingido principalmente as áreas do cérebro responsáveis pelos movimentos e pela fala. E na demência de Alzheimer, especialmente o hipocampo, que é responsável pela memória. Boa noite para a doutora Romana, que está aqui presente também. Então é isso, gente. Nilzinéia, é muito importante que você continue participando aqui, Nilzinéia e os outros que estão assistindo. Nós vamos ter a Semana da Cuidadora, vamos conversar sobre a saúde de vocês, a saúde de você que é cuidadora, você que é cuidador. Vamos conversar sobre vários assuntos, sobre como diminuir sobrecarga, como tratar obesidade, como prevenir ansiedade, depressão e outros distúrbios psiquiátricos, tá? Semana que vem aqui, segunda-feira, a gente inicia às 20 horas. Bom, então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar os comentários aqui embaixo. Vai ser um prazer responder a vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha conseguido explicar, na verdade, para vocês a diferença em relação aos sintomas. E peço que vocês fiquem bem atentos, tá? Com a alimentação, com o estilo de vida, para que nem vocês, nem esses idosos, né? Que geralmente, como eu falei, quem participa aqui na página é cuidador de idosos que têm a doença de Alzheimer. Então, é preciso prevenir para que eles também não tenham a demência vascular. E cuide da sua saúde também, tá? Lembrando que na próxima semana, então, Semana de Prevenção ao Adoecimento da Cuidadora, vamos começar a trabalhar aqui na página vários assuntos, não é só assuntos relacionados à demência, mas outros assuntos também relacionados à saúde dos idosos. Vocês podem me mandar mensagem ou deixar aqui nos comentários também as dúvidas relacionadas a qualquer assunto que tem a ver com saúde do idoso, tá? Vai ser um prazer responder a vocês e fazer lives aqui. Como eu falei anteriormente, essa live de hoje, por exemplo, foi uma pergunta de uma seguidora lá no YouTube, tá? Peço também que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, coloquem aí os seus amigos, né? O nome dos seus amigos aqui, marquem os amigos. E entrem lá também no meu canal do YouTube, www.youtube.com/mestrejulianabenevides, e também lá no Instagram, né, @mestrejulianabenevides. A Eliane Ribeiro me falou que é técnica de enfermagem, né, Eliane? E trabalha numa instituição de longa permanência. Então, Eliane, muito importante que você fique por aqui, coloque suas dúvidas, indique assuntos, que o meu objetivo é ajudar tanto os cuidadores familiares quanto cuidadores profissionais e também profissionais de saúde que trabalham com idosos, tá certo? Um abraço aqui para Rosa Monteiro, prazer ter você por aqui, Rosa. Depois, se você tiver dúvidas aí, pode voltar o vídeo também. Bom, gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom conhecer vocês, saber de onde vocês estão e poder ajudar, claro, sempre, para que a rotina de vocês seja um pouco mais facilitada, né? Eu fui cuidadora de idosos também na minha família, cuidei do meu sogro que faleceu aos 94 anos e trabalho aí nessa área de saúde do idoso já há aproximadamente uma década, né? Então é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, tá certo? Um forte abraço, então, fiquem em paz e a gente, ao longo dessa semana, a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, tá certo? Um forte abraço, uma boa noite para vocês.